Ora, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, um agradecimento à Marinha por me ter convidado para este evento, que me é, digamos, situação que me é extremamente grata, por voltar à Marinha, ver uma série de caras conhecidas, muitas delas que já não havia há muito tempo, e, por outro lado, por o tema base, o motivo ser um projeto que foi digamos, das coisas mais aliciantes e mais motivadoras e mais reconfortantes que a Marinha me proporcionou, que foi, de facto, estar a acompanhar a primeira incorporação de praças, isto nos anos 92, 93. Ora bem, eu, portanto, como a maior parte das pessoas da minha geração, portanto, andei em escola primária segregada, depois fiz o liceu, o ensino secundário no Colégio Militar, escola naval, navios, e até que em 1982 fui dar ao Instituto Hidrográfico, então um jovem com 28 anos, ali a engenheira Pilar também lá estava, e foi a primeira vez que trabalhei num ambiente em que, portanto, ambiente misto, chamemos-lhe assim. Portanto, não tinha nenhuma vivência específica nesta área. E, alguns anos mais tarde, agora não sei precisar bem a data, portanto, estava na Superintendência de Serviço Pessoal, no gabinete do Superintendente, e aproximava-se a data da primeira incorporação, portanto, havia já uma série de processos que estavam a andar, mas foi considerado que faltava ali uma integração, que faltava ali, portanto, um pano de fundo em que tudo aquilo fosse afundado. E então, um dia para o outro, exatamente, o almirante superintendente, o almirante Ribeiro Pacheco, chama-me, Birno, está aqui isto, pá, eu queria que você agarrasse isto, olha, estão aqui estes dossiês para ler, e amanhã o almirante Nobre de Carvalho, que era na altura o diretor de infraestruturas, vai para Vila Franca e vai lá ver como é que estão a andar as obras para preparar a entrada da primeira incorporação. Pronto, e assim lá foi. Nessa noite estive ali a ler os dossiês todos. No dia seguinte lá fui para Vila Franca. Portanto, já havia obras de trabalhos a decorrer, portanto, eu não sei situar isto no tempo assim com rigor, mas portanto, havia a andar. Portanto, e logo aí tive que tomar uma grande decisão, que era piscina, aulas na piscina, não há vestiário na piscina, portanto as praças vão ter que fazer aquele trajeto, alojamento, piscina, alojamentos, e então recomenda-se fato de treino. Então fui eu que decidi, atribua-se fato de treino às novas recrutas por causa deste, foi uma primeira de muitas decisões que eu tive que tomar dentro desta linha de ir andando um bocado à frente e ir desbloqueando situações que iam acontecendo. Estavam a andar, portanto, o grande esforço era na parte de infraestruturas, portanto, o almirante Nobre de Carvalho tinha a situação perfeitamente controlada, e estava, aliás, quem o conhece e a maneira de trabalhar dele sabe que era uma questão que ele assumiu, portanto, e avançou. E outra área também que estava em avanço era a questão dos uniformes. Houve uma primeira tentativa não, foi mais uma tentativa de atribuir a consagrados estilistas o desenho das fardas, mas depois quando eles apresentaram a conta, quanto é que era cada modelo, portanto, aquilo era da ordem dos milhares de contos, portanto, estamos em 92, era da ordem dos milhares de contos, e pensem, portanto, que nós temos fardas azuis e brancas, o 3, o 2, o 1, portanto, havia essas coisas, aquilo era muito portanto, primeira forma, e foi uma pessoa que eu, por acaso, depois nunca mais encontrei, mas que foi preciosíssima neste processo, foi a engenheira Wanda, que era uma engenheira têxtil, que estava primeiro na cordoaria, portanto, onde era a alfeitaria da Marinha, digamos assim, e depois, quando a cordoaria foi extinta, ela passou para a DA, portanto, e foi uma pessoa que esteve sempre ligada a isso. Ora, portanto, fomos andando, fui falando primeiro com a Escola de Alunos Marinheiros, portanto, na altura era o comandante Alan, e o imediato era o comandante Alves Moreira, com a facilidade de Alves Moreira era do meu curso e, infelizmente, já faleceu. Portanto, depois a seguir as várias escolas para onde iam, seja em Vila Franca, sejam aqui no então, grupo 2, e numa terceira fase depois para as unidades para onde iam. E, portanto, começaram, digamos, a surgir uma série de pequenas histórias. A Marinha pôs aí no Facebook um vídeo em que aparece lá não sei se foi a Marinha, se foi ao nível das Forças Armadas, é dos 3 anos, e aparece lá uma primeira Sargento L a contar a história dos sapatos, em que alguém entendeu que os pés eram muito delicados e que não venciam botas. Então, vamos fazer a recruta sem sapatos. E pronto, lá
portanto, lá o imediato da escola de alunos telefona, Vini, temos aqui um problema, os sapatos, eu fui lá, o que é que se passa, não sei o que se passa, obviamente. Então, peguei numa mensagem e distribuo-se pessoal, e eu dou-vos a minha palavra de honra, que eu na altura pensei, isto são 80 coisas, o par de sapatos, não sei quanto é que era, 80 vezes não sei quantos, ainda posso pagar, se me obrigarem a pagar os sapatos, eu ainda posso pagar os sapatos. Mas pronto, de facto era aquela altura, e boa, portanto, é claro, eu tinha de facto, o Almirante Ribeiro Pacheco era uma pessoa que me deu carta branca, e pronto, eu aliás, fazendo um bocado, reportando um bocado a estas conversas de hoje de manhã, eu neste projeto revi-me muito daquilo que disse, de eu fazer, de eu ter autonomia, de eu avançar, de eu sentir que de facto tinha as costas quentes. Talvez seja agora um bocado falar do ambiente da Marinha. Portanto, a Marinha, se bem me lembro, foi o último ramo a decidir incorporar militares femininos. Na altura já havia um oficial farmacêutico, não sei se havia médicos ou não. Portanto, esta das praças era a primeira digamos, iniciativa já numa escala completamente diferente. O ambiente da Marinha era receptivo. Pessoas que reconheciam, digamos, até a necessidade para a Marinha, portanto, numa altura em que já se avizinhavam dificuldades de recrutamento, portanto, a necessidade que a Marinha tinha de alargar o seu universo de recrutamento, portanto, além das questões de justiça social que estão associadas, e havia outras pessoas que, embora podendo ter algumas reservas, mas de facto consideravam que, face ao correr dos tempos, não valia a pena estar a fazer qualquer tipo de reação, portanto, vamos a isto. E de facto, eu várias vezes fui abordado nos corredores por almirantes que me perguntam, então, Miro, como é que vai isso? Veja lá, isto tem que correr bem, hein? Isto é muito importante. E eu tinha 38 anos, capitão-tenente, assim, está bem, ok, só almirante, estamos a fazer. E as grandes preocupações, é engraçado, era a história dos cabelos, era a história dos brincos, dos anéis, ainda não havia as tatuagens na altura, ainda não sabia. Portanto, e então, a grande pressão para se fazer o tal código de coisa. À altura houve um almirante, já não é quem foi, trouxe-me o da TAP. Veja lá na TAP, estas são as regras que estão. Pronto, e de facto lá tive que redigir ali essas coisas. Pronto, e aqui foi andando. Talvez onde eu meti, digamos, uma colherada mais porque o ambiente, portanto, uma das onde se via alguma certa, portanto, a entrada não foi aberta para as classes todas, concretamente os artilheiros, os detectores, nas classes de então, as manobras também não. Depois, estou a dizer, aquelas classes não entraram. E isso já demonstrava uma série ainda uma série de reservas, e eu percebi-me que se não se aproveitasse aquele momento para avançar para o embarque, poderia a história do embarque demorar tempo. Portanto, eu fiz uma coisa, portanto, e essa foi de minha livre iniciativa, que foi uma figura que nunca se tinha feito, que foi pegar nas que vinham para o primeiro marinheiro, portanto, para o curso de formação de primeiro marinheiro, e vamos para o Crioula. Portanto, o Crioula tinha ido ao São João, ao Porto, portanto, eu falei com o comandante do Crioula, que era o comandante Salial, ele foi receptivo, falei com o Almirante Pacheco, Almirante, tenho aqui esta ideia, o que é que acha? Acho muito bem, avance com isso. E lá arrancámos daqui um dia de manhã, aqui do grupo 2, fomos a Vila Franca buscar as que lá estavam, portanto já eram pessoas que estavam já nas escolas da cidade, e fomos para o Porto, desembarcámos no Porto e viemos para baixo, demorámos 2-3 dias, portanto, que era um tratamento, lá está, uma discriminação positiva, que a maior parte, houve muitos gourmetes que vieram cá fazer o serviço militar obrigatório que nunca embarcaram, nomeadamente aqueles gourmetes sem classe e outros que iam para outras situações em que não embarcavam. Portanto, ficou quebrado o tabu, digamos, o enguiço das praças femininas embarcarem. E, mais adiante, a história, digamos, de ir para o BR. De facto, o único navio que na altura tinha condições de imediato receber praças femininas era o BR. Também, mais uma vez, portanto, e foi das últimas coisas que fiz antes de partir para a comissão seguinte, foi pegar em 6 voluntárias devidamente algemadas que foram eu senti que vos estava não era bem meter na boca do lobo, mas eu senti que vos estava ali a sujeitar a uma situação pronto, complicada, sensível. Mas tinha a perfeita convicção que se aquilo não arrancasse naquele momento,
portanto, se vier o oficial que viesse me render, até, digamos, ver outra vez a capacidade crítica e reunir as condições, portanto, o Almirante Pacheco, entretanto, também deixou de ser superior pessoal, portanto, aquilo poderia demorar um bocado, de facto, o comboio andou e acabaram por embarcar, pronto, e cá estamos hoje, não é? Portanto, foi vencido aquele enguiço e pronto, entretanto já estava previsto que as João Belos também tivessem... Uma coisa também já agora só em termos de atualidade, portanto, foi notícia dos jornais de ontem, portanto que o submarino partiu para o Mediterrâneo com a praça feminina. Não é minha, não é? Não é minha, não é minha. Epá, e aquela descrição, quase caricatura, de eu lá mudo de roupa, que meto-me baixo dos lençóis e mudo de roupa e tal. Epá, era uma coisa que mesmo eu, em 1993, não concebia. Portanto, eu não estava preparado para ser confrontado com isso e acredito que a maior parte das pessoas não estavam confrontadas. Vou-vos contar uma história, mais uma quase anedota. Onde é que eu senti mais reações intensas? Foi quando houve a diretiva em que, quando necessário, acabava aquela figura das casas de banho para oficiais, sargentos e praças e passava a haver casa de banho masculina e casa de banho feminina. Houve sítios, houve pessoas que levaram isso muito a mal. Quer dizer, foi assim, a grande reação foi essa. Bem, eu teria muitas histórias para contar, mas vou aqui passar a palavra aqui à doutora Filipe Albergaria, que vai contar também, vai partilhar da sua experiência. Fala aqui, fala ali. Ok, não? É? Fala aqui. É o ambiente mesa. Essa foi a minha cábula. Acho que não vou esquecer de nada. Então, muito boa tarde a todos. Dá-me licença? Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre as experiências que tive na Marinha, mas em particular quando estamos em casa, longe de jornalistas, longe de outro tipo de olhares. Portanto, eu preparei para esta formação 3 apresentações diferentes, porque eu não sabia muito bem o que é que me esperava e estive à espera de ver de manhã como é que era o tom, para também perceber o que é que havia de fazer. De qualquer maneira, achei que entre o falar sem nada e o deixar fotografias a passar para que ninguém olhasse para mim, acabei por arranjar o formal, que é um PowerPoint simples, e vou falar de cada uma das coisas. E o que também pensei, sendo que estou na Marinha há 18 anos, é que de forma alguma ia contar a minha carreira toda, ou explicar, ou contar as anedotas e histórias todas por que passei, mas escolhi 4 missões que achei particularmente interessantes sob o ponto de vista de ser mulher, sendo que isso influenciou ou não, mas em que é que a questão do género podia ter a ver com isso. 2 delas, a primeira e a última, são realmente a primeira, que foi na Vasco da Gama, e que a missão NATO Active Endeavour, que foi logo a seguir ao 11 de setembro no Mediterrâneo. A última foi em 2016, o Frontex. Estas escolhi por serem a primeira e a última. A missão da NATO, com muita coisa sobre questão de género, já vou passar por aí, e a missão NAV, por ter sido a única mulher a bordo, e isso não ter sido uma questão relevante, mas, enfim, precisamente por isso é que a trouxe. Ora bem, então, este não é o nosso Rocky, mas, de qualquer maneira, a missão da NATO. Então, em relação à primeira, o que eu queria dizer é que foi a minha primeira experiência, tinha acabado de entrar para a Marinha em novembro de 2001, e este embarque foi de abril a agosto de 2002. E, nesta altura, a Vasco da Gama, conhecida por... já digo o nome, tinha a ver com o comandante que tinha e com o facto de ele ter escolhido muito bem a guarnição. Nós éramos 10% e só havia oficiais e praças, e a maior parte dos praças eram ligados à taifa. Das 3 oficiais, a coisa mais relevante foi que uma era eu e as outras 2 eram oficiais, uma AN e uma da classe de Marinha, que hoje é uma grande amiga, mas que na altura, curiosamente, me recebeu de uma forma absolutamente hostil, que é a piloto Mónica Martins, que todos bem conhecem, e que foi muito curioso, porque foi, se calhar, a que me fez sentir
mais o que é que as mulheres na Marinha tinham passado até ali, porque ela positivamente não me dirigia a palavra. E o que aconteceu foi que eu senti que estava a ser escrutinada por ela e que até perceber se eu merecia ou não confiança, por mais que eu tivesse argumentado que eu só não era de escola naval, porque nasci um ano mais cedo do que devia, e portanto quando entrei para a faculdade ainda não havia mulheres na escola naval, mas que fui para a medicina porque a Marinha me empurrou para a medicina e porque queria entrar para a Marinha, senão não era médica. Enfim, a Mónica fez o seu escrutínio, hoje em dia somos amigas de coração, mas realmente essa foi assim a primeira experiência, o primeiro embate, foi muito bem recebida por todos. Tive, inclusivamente, como médica de bordo, a sensação de que era um bocadinho a mãe, mais do que... Já tinha ouvido falar do facto dos médicos fazerem um bocadinho o papel de capelães, mas eu, além disso, acho que também fiz um bocadinho de mãe, de irmã, de filha, enfim. Foi uma experiência muito, muito boa e acho que passei no exame da Mónica. A segunda missão, que é eventualmente aquela de que eu falo mais, porque foi muito emblemática, e aqui deixo a mensagem subliminar, que já foi em 2005, e que apesar de ser fragata, eu sou mega voluntária para navegar, portanto, para não continuar a falar de uma missão de 2005, se me quiserem pôr noutra, terei todo o gosto em falar sempre e em passar por ela. E em relação à missão da NATO, e particularmente na questão do género, queria falar de dois aspectos. Um tem a ver com a minha própria experiência no Hospital da NATO. Portanto, o que se passou houve um grande terremoto em outubro de 2005 e a NATO aceitou, ou melhor, o Paquistão aceitou ajuda de vários parceiros internacionais e aceitou também a ajuda da NATO, que foi bastante polémica. Nós quisemos ajudar e o único país que disponibilizou uma ginecologista, eu não disse que sou médica naval, estou colocada no medicina naval, sou ginecologista, peço desculpa. E então o único país que disponibilizou uma ginecologista mulher, porque obviamente as mulheres paquistanesas tinham muita relutância em ser observadas por homens, e ainda mais na área de ginecologia e obstetrícia, foi Portugal. E foi assim que eu fiz esta missão. A integração no hospital e com os meus colegas médicos, com todo o pessoal de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, foi... Nem tenho uma nota para comentar, porque foi absolutamente normal. Ou seja, na área da saúde, como todos sabem, e internacionalmente também, há homens e mulheres, e já há muito tempo, é um assunto pacífico, mas obviamente que a questão de género no Paquistão é muito relevante. E este terremoto veio prejudicar sobretudo as mulheres, em dois aspectos que eu achei muito curiosos. Um tem a ver com a escolarização, ou seja, depois do Paquistão, nesta área de Caxemira, que é muito pobre, muito montanhosa, com os acessos difíceis e mobilização difícil, as meninas já eram pouco enviadas à escola. Depois desta catástrofe e com tudo o que tiveram para fazer as famílias, isto ia prejudicar enormemente as meninas, as mulheres em geral, e ainda uma outra coisa muito curiosa, muito cruel, que era o facto de, como muitas casas ficaram destruídas, eles espontaneamente criaram acampamentos. E como estávamos no inverno, portanto, o terremoto foi em outubro, e portanto nós atravessámos, e eu estive até fevereiro, na segunda ajuda, atravessámos aquela parte do inverno com neve e com tudo, e então havia algumas famílias que faziam fogueiras para se aquecer, ou que usavam mecanismos para se aquecerem, e provocavam incêndios, porque não era assim que estavam habituados, não controlavam as coisas. Sempre que havia um incêndio, desculpem se alguém já me ouviu contar esta história, porque de facto é marcante, eu não consigo deixar de a referir. Sempre que havia um incêndio, quem ia resgatar os familiares que estavam dentro da tenda, dentro da casa, ou do que fosse, eram as mulheres, não eram os homens. E por isso no Hospital da NATO nós tivemos muitas vítimas queimadas, todas mulheres. Pronto. E só para terminar em relação ainda ao Paquistão, eu tive uma tradutora, que era a Farzana, e ela acompanhou-me o tempo todo que eu lá estive, uma mulher que tinha estudado fora e que falava muito bem inglês, e o que eu posso testemunhar, apesar destas coisas que disse, é que os seres humanos são seres humanos, e as mulheres são mulheres, com tudo o que têm de bom e de mau, com todos os soft skills que têm e que desenvolvem, e a Farzana mostrou-me como realmente é possível estabelecer-se uma cumplicidade entre mulheres culturalmente tão diferentes, como era eu e ela, e como o tecido de que nós somos feitos é igual. Somos pessoas. Com os homens eu também acho que isso acontece. Somos pessoas e realmente a questão cultural às vezes limita ou modula a nossa vida, mas o pensamento e os sentimentos talvez menos.
Passando agora à missão da NAF. Eu não tenho muitas fotografias da missão da NAF, e para quem eventualmente não souber, a missão da NAF é uma missão de controle da pesca e a minha função era ser médica de bordo, já que nós íamos transportar inspectores que iam fiscalizar a pesca ao largo do Canadá. E foi uma missão de 45 dias, 21 para lá e fazer piscinas, 21 para cá fazer piscinas e voltar, 3 dias em terra. O que eu posso dizer de igualdade é que todos nós estávamos desesperados, porque 21 dias no mar, sobretudo com a falta de atividade que nós tivemos e com os inspectores civis que não queriam desembarcar porque achavam sempre que as condições de mar não eram favoráveis, nós tínhamos 21 dias a bordo, às vezes difíceis de ocupar, e quando chegámos à terra naqueles 3 dias queríamos todos a mesma coisa, quer dizer, se calhar uns queriam beber mais do que outros, mas queríamos todos a mesma coisa, queríamos ver cães e gatos e carros e árvores e alguma coisa que não fosse só o céu e o mar, com tudo o que isso tem de maravilhoso, mas enfim, eu era a única mulher a bordo, não senti que isso fizesse qualquer diferença, eu estava tão saturada como todos eles, tentava ajudar os camaradas como todos eles tentavam ajudar uns aos outros. Percebi que no fim eu é que tinha algum preconceito, porque na verdade eu acabei a missão sem beber, a cantar no karaoke do bar de sargentos, com o meu enfermeiro, o que quer dizer que o desespero realmente era grande e que se eu soubesse, tinha ido para o karaoke mais cedo, porque não era preciso beber e a pessoa divertia-se na mesma e conseguia colmatar ali um bocadinho aquela dificuldade que foi a missão. Por fim, o Frontex, o Frontex penso que como é uma missão mais recente, também toda a gente está familiarizada com a questão do resgate ou da recuperação dos migrantes irregulares, e esta missão eu fui-la no Figueira da Foz, um NPO onde já havia cerca de um terço da guarnição eram mulheres, já havia mulheres por todo o lado, oficiais, sargentos e praças. Na verdade, uma das coisas que nós temos, penso eu, é que ocupamos muito espaço, e então lembro-me que o refeitório de praças, enquanto, por exemplo, na NAF tinha sempre uns filmes particulares a passar na televisão, no caso do Frontex, as mulheres dominavam o refeitório de praças e aquilo acontecia o que elas queriam que acontecesse e havia as festas que elas queriam que houvesse. Bom, enfim, e portanto, esta foi uma missão interessante, frustrante, porque nós realmente não tiramos ninguém da água, portanto eu pensei que ia salvar o mundo e não resgatei uma única alma, que tem a ver com outras coisas que eram os navios das ONGs que já estavam dentro das águas territoriais, mas enfim, isso é outro assunto. Mas de facto o que eu percebi foi que entre o meu primeiro embarque em 2002 e este meu último embarque em 2016, e volto a dizer, já estamos em 2019, foi em 2016, já posso ir para o mar outra vez, pronto. Foi muito interessante o bom ambiente que houve a bordo, esta questão das mulheres tão diferente, tão espalhadas, tão às vezes e aqui termino, às vezes com um bocadinho de discriminação positiva, ou seja, eu compreendo tudo, não é uma crítica, só dizer que às vezes algumas pessoas das gerações, digamos, mais experientes, são muito protetores, não sabem bem o que é que nos vão de fazer, não é? Às vezes não sabem bem como é que nos vão de tratar, porque têm um tratamento para as mulheres, para as filhas, para as mulheres que conhecem cá fora, próprio, e depois às vezes é difícil a transposição para o meio militar. Eu compreendo inteiramente. Às vezes esta discriminação positiva é negativa no sentido de eu ter testemunhado às vezes, por exemplo, praças femininos a falarem com comandantes de uma maneira absolutamente inaceitável se fosse uma praça masculina. E isso envergonha-me profundamente, e a muitas de nós. E relativamente à questão da gravidez, eu sou ginecologista obstetra, sou vogal suplente da Junta de Saúde Naval, tenho desenvolvido todo o esforço que consigo para que isso não seja um fator de discriminação positiva ou negativa, como queiram entender, mas que isso não seja, que quem precisa tenha apoio, quem não precisa não tenha apoio, como qualquer pessoa, e acredito que falo pela maioria, ficamos muito, muito desagradadas quando sentimos que alguém é promovido ou tanto promovido como preterido por ser mulher. Não é esse o objetivo, penso eu, que também posso falar por todas, mas as minhas camaradas falarão também por si. E em termos de discriminação negativa, às vezes há esta questão da atenção excessiva às mulheres, que eu compreendo um bocadinho, porque às vezes é preciso exagerar para encontrar o meio termo, mas
pronto, talvez seja isso que às vezes faz com que entre pares possa haver algum desconforto. Resiliência é o tema deste seminário, mas eu, na verdade, só posso dizer que eu não tenho tido que me esforçar para resistir a nada, porque tem sido realmente um prazer, uma honra, um orgulho enorme fazer parte da Marinha. Se eu voltasse atrás, fazia exatamente o mesmo, só pedia para nascer um ano mais tarde para entrar para a Escola Naval. Muito obrigada. Ora, obrigado. Passo então a palavra à primeira sargento Ana Martins. Olá, boa tarde. Sou a sargento Ana Martins, tenho 34 anos, tenho 2 filhos, um com 2 anos, outro com 12. Sou casada com um militar especializado em fuzileiro. Entrei para a Marinha com 19 anos e venho-vos mostrar um bocadinho daquilo que é a minha vida nos últimos anos. Fala-se muito em resiliência, é esse o tema de hoje. Esta capacidade que o ser humano tem de se adaptar a todos aqueles desafios que vão surgindo com relativo sucesso. Eu venho-vos dizer que, se bem que nasci com um índice de resiliência alto, esta resiliência também está muito dependente da minha rede de apoio. Essa rede de apoio é a minha família e a Marinha. Eu não consigo conceber as duas de forma diferenciada. Entrei para a Marinha, fiz a recruta, o curso de grumetes, o curso de marinheiros e o curso de sargentos num espaço de 5, 6 anos, foi muito rápido. O meu marido tem uma operacionalidade muito grande, já teve mais, teve 10 anos embarcado, é ele que usou o distintivo de embarque e não eu. Foi complicado, mas conseguimos sempre dar a volta. A minha família ajudou bastante, os meus camaradas também. Quando embarquei a primeira vez como grumete na fragata Sacadura Cabral, foi um momento de viragem para mim. O ser humano, tal como a doutora Margarida falou de manhã, eu sou muito apaixonada pelo ser humano e pelo comportamento humano. Quando eu embarquei, ver aquelas 180 pessoas numa dinâmica muito própria fez com que a paixão pela psicologia se desenvolvesse. Pensei, ok, é isto que eu quero fazer, mas isto não se diferencia de todo da Marinha. Só me fazia sentido realmente a saúde mental com a Marinha, ajudar os meus camaradas e prosseguir nisto. Daí ter feito os cursos muito rápido, de maneira a conseguir uma independência financeira que me permitisse, e tive que esperar que o meu marido pudesse também cessar um pouco a sua operacionalidade. Entrei para a faculdade, estava na superintendência do pessoal. Posso-vos dizer que o Sr. Comandante Costa Cabral estava ao meu lado quando eu recebi o resultado de entrada para a faculdade. Foi ele que me deu aquele abraço e me deu os parabéns, porque ele foi o principal ensinador, tal como todos os meus chefes que eu tive na altura na superintendência. Tirei a licenciatura em Psicologia, acabei com uma média de 17. Isto deu-me a oportunidade de poder tirar a especialização em Psicologia Clínica com uma bolsa de mérito. Entretanto, passei para o Estado-Maior da Armada, onde também os meus chefes e os meus camaradas foram sempre compreensivos. Consegui acabar o mestrado há pouco tempo, defendi a minha tese. Entretanto, engravidei do meu segundo filho. O meu estágio foi feito numa clínica de reabilitação em álcool e drogas. Foram momentos muito intensos, porque as hormonas de grávida misturado com toda aquela intensidade daquelas pessoas. Ao mesmo tempo que trabalhava, eu trabalhei até às 37 semanas, até o meu chefe dizer: não, tu vais para casa antes que tenhas o bebê aqui. Na clínica trabalhei até às 40 semanas, o bebê nasceu 3 dias depois. Foi intenso, o meu dia começava às 7 da manhã, entre trabalho, saía às 5, às 6, ia para a faculdade, estágios, mestrados, chegava a casa muitas das vezes 11h30 da noite e tive sempre o meu marido à janela à minha espera, quando não estava em exercícios ou embarcado. Foi uma força muito grande. Acabei, e estou neste momento à espera de ver o que é que vai acontecer no futuro, mas posso-vos dizer que esta resiliência está muito relacionada com todos os meus camaradas e com a minha família.
família sofreu um bocadinho, principalmente o meu filho mais velho, com esta história do pai embarcado em casa, a mãe a estudar, se chegar muito tarde, às vezes chegava, ele já estava deitado na maior parte das vezes. Quando ele disse que vinha aqui, ele ficou a olhar para mim, mas vais lá, eu sim, convidaram a mãe para ir falar em frente aos militares todos, da minha experiência. E eu pensei que realmente aquilo ele tivesse esquecido. Fui fazer o jantar e quando eu me vir para a mesa tinha uma carta escrita a marcador, com uma letra, aquela letra do Guilherme, e comecei a ler e realmente as lágrimas começaram a correr, porque realmente a pessoa pondera. Estes últimos anos têm sido intensos, não tenho estado lá entre o trabalho, serviços, escola, estágio, tese, esta coisa toda, pensar, será que valeu a pena? Será que ele sentiu a minha falta? Será que eu sou boa mãe? Será que eu estou a conseguir? E naquela carta eu tinha, estou muito orgulhoso de terem convidado para ir falar em frente aos militares. Quero que saibas que te amo muito e tenho muito orgulho em ti. Isto para mim foi, realmente vale a pena e valeu a pena. Eu costumo dizer, a Marinha dá-me as oportunidades todas, eu aproveitei as oportunidades o melhor que consegui. A resiliência realmente está muito relacionada com o outro lado. É um privilégio poder falar para vocês e partilhar um bocadinho. Espero ainda estar dentro da hora. E realmente, obrigada. Umas palmas para o Guilherme.